Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. Então, mais uma quarta-feira de trabalhos, uma palestra pública. Vamos, então, iniciar serenando os nossos corações, fazendo a nossa conexão com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, com os nossos mentores espirituais, que são nossos anjos da guarda, e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha e que está presente também nessa casa, os trabalhadores do plano espiritual de Jesus e Caridade. E vamos pedir que tenhamos, então, uma noite de aprendizado, que sejamos intuídos a absorver esses ensinamentos que hoje a nossa irmã Kátia irá nos passar. Então, como forma de nos conectarmos a essa espiritualidade maior, a Deus, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, como eu comentei, nós estamos recebendo a Kátia Prates, ela é do Círculo da Luz de Criciúma, vamos vibrar para que ela consiga passar o que preparou, né, com tanto carinho para todos nós. A palavra é sua. Que a paz de Jesus nos envolva e que o amor de Deus triunfe sobre todos nós. Quero agradecer em especial ao pessoal que me trouxe essa casa que está nos abrigando nessa noite de hoje. E agradecer pela oportunidade de podermos voltar, né? Não em espírito, mas em pessoa ainda. Com a graça de Deus, porque hoje em dia a gente pergunta assim, estás bem de saúde? Não é? Então nós vamos pegar o Evangelho, que é inserido nessas obras de Emmanuel, e nós pegamos esse livrinho, Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa lição é muito bonita, muito profunda, como todas elas são de Emmanuel. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos, no capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos. Se aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova. Atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão na terra. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, desta hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela
que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, nós pegamos esta lição para nós podermos meditar um pouquinho, porque palestrantes são os grandes vultos da doutrina, né? Nós viemos, conversamos sobre o Evangelho. Mas nós queremos destacar que mês de janeiro é mês de aniversário de duas grandes obras da doutrina dos Espíritos. Uma delas é o livro A Gênese, que saiu a lume em 1861, no mês de janeiro, no dia do aniversário de Criciúma, dia 6 de janeiro. A outra obra é o Livro dos Médiuns, que é um best-seller para nós que somos médiuns, que estudamos a doutrina espírita, e veio a lume em 1861. Então, nós estamos comemorando em janeiro 154 anos de uma obra e 160 e poucos anos de outra obra. Então, não é para pouco caso que nós devemos deixar o Livro dos Médiuns, a orientação que temos de como conduzir nossas mediunidades. Vou contar uma coisinha que até assim chega a ser ridículo para a gente, que hoje é ridículo, mas na época, quando eu descobri que o que eu tinha era mediunidade, eu morria de medo de pegar o Livro dos Espíritos na mão, eu achava que eu ia para o inferno. Vejam como nossos pensamentos, as nossas compreensões, elas são cristalizadas, né? Radicadas num sentido muito chulo, né? De incompreensão, porque colocam nas nossas mentes ideias ruins de um conhecimento. Então, melhor tu não teres conhecimento de nada para te poder ser manipulado melhor. Então, eu era muito, muito católica, a igreja, aqui a maioria de nós, aliás, eu acho que 90% das pessoas vem de berço católico, então nós temos uma concepção de Deus de uma forma, né? Então a gente precisa amar a Deus em primeiro lugar. Quando eu descobri a doutrina espírita, porque eu tinha uma coisa que eu não sabia o que era. Aquilo me incomodava demais, aquilo me deixava doente demais. Tinha épocas que eu caía de cama, dali eu não levantava, até um belo dia que eu levantava sem mais nem menos, aí cuidava dos filhos, limpava a casa, fazia tudo que tinha que fazer. Não parecia que eu tinha tido algo durante aquela semana inteira. Então, quando foi uma noite, meu marido trabalhava à noite. E eu, na época, tinha meus 20, 21 anos. Eu estava doente já há 3 dias de cama. E o meu marido, quando saía para trabalhar, botava o meu neném, que tinha 6 meses de idade, bem pertinho do bercinho dele, para eu poder mexer o braço para dar a dedeira para ele. Naquela noite, eu estava deitada de barriga para cima, porque eu não conseguia me mexer, e entrou no quarto uma entidade de uma descendente afro, porque a gente tem que falar assim agora, né? Descendente afro. E eu achei tão interessante e tão normal, porque ela entrou, e a minha família, dos meus bisavós e do meu avô, eu conheci os descendentes de escravos que foram cuidados pelo meu avô, que foram herdados pelo pai dele. E eu conheci 2, o velho Bonifácio e a nega Genoveva. Eu dizia nega Genoveva porque todo mundo dizia, eu era criança, aprendi assim. Quando aquela entidade entrou no meu quarto, ela era uma negra, cheinha de corpo, com um lencinho na cabeça, com avental, igualzinha às mulheres quando trabalhavam nas cozinhas das fazendas dos senhorzinhos. Ela entrou e disse, minha filha, bem assim para mim, minha filha, essa é a última vez que eu venho te ajudar, daqui para frente é contigo. Tirou eu estava dormindo com as pernas assim, ela tirou a perna uma de cima da outra, deixou
Dormi, levantei de manhã, fiz pão, lavei a casa, limpei tudo, varri. Não tinha nada. O meu marido olhou para mim e disse, tu melhorou? Contei para ele o que tinha acontecido. Ele disse, não, isso aí tu sonhou. Eu era tida na família como uma pessoa doente mental, porque eu tinha esses casos. Quando foi um dia, passou o tempo, tal, sempre contei essa história para minha mãe, e a minha mãe disse que conhecia a pessoa que apareceu para mim. No decorrer dos anos, eu fui adoecendo de novo, até que um dia eu conheci a doutrina espírita, através de uma trabalhadora da casa espírita que eu frequentei muitos anos, que, aliás, era a única que tinha na região, que era o Seara de Jesus. E eu trabalhei no Seara de Jesus, eu acho que durante 18, 19 anos para mais, lá no Seara de Jesus. Aí depois a gente foi para montar o Allan Kardec, montar, que eu digo, é porque a gente fazia o evangelho, né, na construção dos pilares de cada casa. Depois, Siderópolis, Uruçanga. E ali, quando eu falo em mediunidade, diz Emmanuel, é uma coisa santa que tem que ser tratada como uma coisa santa. Emmanuel diz isso para o Chico Xavier. E o Chico passava para nós. Então, quando nós falamos em Eclesiastes, aliás, em Pentecostes, nós vamos ver a manifestação do Consolador prometido, que Jesus diz também, que isso aqui foi a profecia de Isaías, que Jesus, como palestino, só falava e se referia às Escrituras, aos antigos que eram os profetas, para que ele se pudesse fazer reconhecido pela população, porque Nazareno não prestava. Jesus era descendente de nazarenos, mas Jesus nasceu na Judéia, em Belém, tá? Então a gente tem que saber destas coisas, desses detalhes para saber. Jesus era palestino, judeu, descendente de galileus, porque a mãe e o pai nasceram em Nazaré, Maria e José. E quando nós vemos que no cenáculo que eles estavam, aqueles homens todos, e onde se manifestou a mediunidade de xenoglossia, que hoje nós estudamos no livro dos médiuns, porque cada um daqueles homens que estavam dentro daquela sala falava um idioma diferente. Tanto é que aqui Emmanuel diz assim, no dia de Pentecostes, porque vamos começar lá do início, os judeus, eles trabalham 3 grandes festas que eles comemoram. É a da Páscoa, do Tabernáculo e de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias de libertação. Então, depois dos 50 dias que eles se libertaram do exílio da Mesopotâmia, eles comemoram Pentecostes. Então, eles fazem a colheita, eles plantam, as plantações deles, eles colocam numa cesta verduras, legumes, frutas, o que eles produzem na lavoura, e oferecem dentro do templo de Jerusalém. Então, os judeus, os homens que acreditavam naquela festa da libertação, iam a Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes, como até hoje se comemora. Então, eles fazem oferendas, é uma coisa assim de alegria, de satisfação para o povo judeu. E Jesus disse que a manifestação da mediunidade chegaria através desta profecia de Isaías. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre a carne. A espiritualidade iria se manifestar em nós, no nosso corpo. Então, o que aconteceu? Dentro de uma sala, um monte de gente orando, Pedro, Simão, que era discípulo de Jesus, e outros discípulos estavam ali. Jesus já havia partido.
Jesus já tinha saído, já tinha sido crucificado, morto, sepultado, e eles estavam doloridos pela falta de Jesus. Se reuniram no cenáculo e foram orar, em dia de festa na Palestina. E quando as portas se abriram, eles falavam em línguas diferentes de cada idioma que estava ali. Mas ali, Emmanuel diz, não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo que aqueles homens eram loucos. Ah, são loucos. Os médiuns, até pouco tempo atrás, eram tidos como loucos, como pessoas doentes. Nós éramos sacrificados em fogueira, queimados nas cruzes. Então, hoje, com a graça de Deus, nós somos médiuns sentadinhos aqui, ó, num banco de casa espírita, num banco da igreja cristã, em qualquer que seja. A mediunidade, ela não é exclusiva só nossa, espíritas. A mediunidade é de todos aqueles que creem e que não creem na doutrina dos espíritos. Aqueles que compreendem ou não querem, rechaçam. Não, a doutrina espírita, para mim, não é agora. Não tenho tempo, não quero, não me interessa, para mim é demagogia. Nós ouvimos de médiuns que muita coisa é demagogia. Ah, não, mas não é assim. Allan Kardec é ultrapassado, já passou. Não. O livro dos Espíritos, o Evangelho de Jesus é atualíssimo. Se nós abrirmos o Evangelho, o Novo Testamento, ele é atualíssimo. Mas nós precisamos entender o Antigo Testamento. Aqui diz, nessa profecia de Isaías, que está lá em Atos, que foi escrito por quem? Por Lucas, discípulo de Paulo. Então, lá em Atos dos Apóstolos, ele fala, coloca essa profecia que diz que é o dia de Pentecostes. Ele não ia dizer, no dia de Pentecostes vão aparecer as línguas. Não, diz o Senhor que derramará do meu espírito sobre a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ali, os jovens que estavam no tabernáculo, naquela sala, estavam orando e começaram a falar em línguas diferentes. Então, todos aqueles homens saíram e se manifestaram o quê? As linguetas de fogo. Que nós, a gente sabe a história desde pequeno, que a gente estudava o catecismo, as línguas de fogo. E o que serão as línguas de fogo? A luz do Espírito, a espiritualidade. Quem tem evidência, quem consegue enxergar, vai ver uma luz que brilha na cabeça da pessoa. Porque aquela pessoa está se manifestando uma entidade ali. Muitas vezes nós estamos conversando com os nossos amigos, com os nossos parentes, mas está se manifestando o dom prescrito por Moisés, que é a mediunidade. Aí Moisés diz assim, vocês não vão mais, não quer mais ninguém fazendo profecia. Por quê? Porque nós éramos rebeldes. Nós fazíamos a buena dicha, íamos lá ler as mãos, abrir baralho ou ficar mediunizado para saber quanto é que eu podia vender aquele meu boi. Se eu queria saber quanto é que eu ia vender ou comprar uma casa, uma tenda. Coisas banais. Que nós temos que ter raciocínio para enfrentar. O que é de Deus, o que é do homem, é do homem. Já diz Jesus lá. O que está escrito na moeda? O que diz ali? Então, tu vai trabalhar para poder ter dinheiro, para pagar as tuas contas, para ter as coisas que tu precisa. Mas o que é de Deus, é de Deus. Então, nós vamos fazer o quê? Orar. Aprender a meditar, aprender a auxiliar, aprendermos a sermos melhor. Porque a grande finalidade da reencarnação é a modificação nossa. Porque na Terra ninguém é perfeito. Nós podemos ser bonzinhos. Nós não somos bons, nós somos bonzinhos. É bem diferente. Então nós precisamos entender, nós em primeiro lugar, saber quem eu sou, por que eu sou assim,
como é difícil tirar aquele nosso problema, aquelas nossas dificuldades, mas eu não sou orgulhoso. Mas eu não sou hipócrita. Nós usamos de hipocrisia, de egoísmo, de orgulho em muitas ocasiões da nossa vida. Mas é difícil a gente aceitar. Por quê? Porque a gente pensa e se olha no espelho, não se vê com os olhos verdadeiros. Nós nos vemos com os olhos que nós imaginamos. Eu conheço uma pessoa que se olha no espelho e diz assim, eu sou perfeita e maravilhosa. Ótimo. Eu sou linda. Sou jovem e tenho 90 anos. Então, a ilusão é algo que também é necessário nós entendermos. Por quê? E voltando à lição da noite, quando nós buscamos sobre a mediunidade, e Allan Kardec, Emmanuel diz que a mediunidade é a luz do espírito. Quando nós pedimos para nascer, cada um de nós aqui pedimos para reencarnar, nós temos um mapeamento na espiritualidade. E eles nos avisam, você vai ter que fazer isso. As coisas mais importantes, as diretrizes primordiais na nossa vida, que nós sabemos que, pode deixar que eu vou me modificar. Mas nós temos um pai, nós temos uma mãe, nós temos amigos durante essa jornada terrena. E nós temos pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa caminhada. São anjos que Deus coloca na vida da gente para poder nos auxiliar na nossa modificação. Uma mãe braba é uma mãe que veio para te dar coordenadas de disciplina, orientações. Uma mãe boa demais é para mostrar que tu tens que modificar dentro de ti, porque aquela mãe tem muita paciência. Então, todas as situações que nós passamos na vida, as situações financeiras, emocionais, espirituais, todas elas são para nós aprendermos a viver melhor. São para nós trazermos em nós diretrizes melhores para a próxima reencarnação. Nesta, nós estamos na doutrina espírita. Mas nós podemos, na próxima, irmos para uma igreja evangélica, irmos para uma presbiteriana, voltarmos à igreja católica. Vai depender da necessidade de onde eu preciso aprimorar as minhas dívidas para com Deus. Todas as religiões são necessárias, todas as religiões têm Deus. Todas. Sejam elas quais forem. Mas todas elas terão caminhos que nós podemos dizer, agora chega, eu vou para outra. Agora eu preciso me encontrar. Tem pessoas que se encontram no budismo, tem pessoas que se encontram em qualquer outra religião. E nós, por enquanto, estamos na doutrina espírita, trabalhando por excelência essa filosofia de vida, por excelência esta religião. Vejamos nós, eu até anotei aqui que eu achei muito interessante, que a gente estuda e depois a gente passa e são palavras que a gente precisa pegar. Perguntaram a Emmanuel no livro O Consolador. Em face da ciência e da filosofia, como interpretar a religião na atividade da nossa vida? Nós sabemos que religião, ela significa assim, eu ligado com Deus. Eu não preciso estar dentro de uma igreja. Religião é aquilo que liga eu a Deus. Religiosidade é o sentimento que tu tens de orar, de ter caridade, de ter uma empatia com a dor do outro. Esta é uma religiosidade. E aí Emmanuel diz, religião é o sentimento divino cujas exteriorizações são sempre o amor.
nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam, o trabalho na ciência, ela faz uma experimentação, a filosofia raciocina. E a religião edifica e ilumina os sentimentos, bom? Edifica os nossos sentimentos. Então, a religião vai fazer com que nós nos encontremos com Deus. Será que nós vamos achar que o muçulmano, lá no meio do deserto, este não tem Deus? Porque lá não tem um templo, porque lá ele é muçulmano? Não. Muitas vezes ele tem mais Deus dentro dele do que nós, que estudamos todos os dias aqui no ar-condicionado. E ele está lá no deserto do Saara. Então, este Deus que nós amamos, nós primeiro precisamos respeitar. E entender que este Deus, acima de tudo, é amor. Acima de tudo, uma inteligência, como dizem os espíritos. A inteligência máxima de todo o universo. Mas nós não podemos entender esse Deus. Porque nós ainda somos filhos dele. Então, nós só vamos entender Deus quando nós estivermos grandes como Jesus. Porque Jesus é filho de Deus, mas já caminhou bem mais do que nós, porque Jesus hoje é o guardião espiritual da Terra. Deu para nós entendermos que se chama mediunidade? Porque a mediunidade, ela é tudo. Ela não é só essa transfusão de energia, essa conexão com o mundo espiritual. A mediunidade é amor, é compreensão, é ternura, é saber trabalhar. Nem todos têm a mediunidade sensitiva que exterioriza a manifestação. Alguém aqui já entendeu como a gente às vezes diz assim, ele é médium de sustentação. Eu não tenho mediunidade. Tem. O médium de sustentação é aquele que fica ali quietinho, sentadinho, só emitindo vibração. Para segurar os destrambelhados que ficam dando passividade. Por quê? Porque num grupo de estudo mediúnico precisa do médium centrado de sustentação e dos médiums que dão psicofonia, que escrevem. Eu tive 2 médiums, ainda hoje nós estávamos conversando, que hoje não moram aqui, elas estão em São Paulo, amigas minhas que trabalhávamos muito no Seara de Jesus. E nós fazíamos trabalhos magníficos de xenoglossia. Eu nunca estudei russo, mas eu sabia tudo que ela estava falando em russo. E aí a nossa dirigente disse assim, mas como é que tu sabe? Porque eu sei. Agora, como é que eu vou explicar? Eu sei que ela está dizendo que ela veio buscar o filho porque o filho morreu, queimou a casa, eles moravam em Cracóvia, olha só, na Polônia, em 1863, apareceu assim. Do ano. Quantos anos essa mãe estava atrás do filho? Quantos anos achando que a criança tinha sido queimada e que estava na casa? E aí o que a gente fez? A gente fez que nem a Ivone Pereira fez quando vendeu um terreno na espiritualidade. Meu irmão. Voltando lá para a história da mãe. A gente pegou ela, levamos ela, entrou na casa, que ela achava que ainda estava queimando, pegamos a criança e dissemos para ela, não olha para trás, agora tu leva teu filho, que a casa vai queimar. Porque na cabeça dela, a criança estava queimando até aquela época. Um soldado romano das Gálias. Olha só, quantos anos? Quantos anos Roma? O Império Romano não existe mais. O soldado estava lá, naquela embarcação, esperando o chefe dele chegar. Por quê? Porque eles estavam com aqueles escravos tudo navegando, né? Aqueles escravos que apareciam nos filmes, e o soldado ali com a lança, e ele dizia, não, mas eu estou esperando o centurião, e não sei quem chegar, porque este navio é nosso, e porque o meu chefe, o meu não sei o quê. Ele estava ali esperando que o chefe chegasse para ele poder ir para casa, em meio do mar revolto, e ele ali. O uniforme dele era igualzinho os soldados romanos, mas igualzinho a médium descreveu o uniforme dele.
Quando disseram para ele que o tempo já tinha passado, que as situações, que ele iria ser levado para a um outro lugar, ele desmaiou. Ele não aguentou, que era mentira, era um soldado romano. Ele tinha poder. Quem era aquele que estava ali doutrinando ele? Então, as nossas mentes cristalizam naquela situação e nós ficamos ali. Por muitas gerações. Por muitas. Tem situações de mulheres que chegam de carruagem. Mas eu vim buscar o meu dinheiro. A mulher já estava morta há quantos anos? Desencarnou há quantos anos? Ela sai da carruagem, entra na sala de estudo mediúnico e o dirigente precisa ainda saudação. A dama da corte chegou. E tu tens que saudar porque tu não pode dizer, não, tu já morreu. Tu mata o espírito de susto. Então, estas coisas nós precisamos entender. Porque nós vamos chegar na espiritualidade, nós vamos estar também sentadinhos numa sala como essa, estudando. Quem quer, quem não quer vai ficar em outro lugar. André Luiz não foi? Não chegou lá e disse assim, não, eu quero emprego, eu fui médico na Terra. Lógico que não com essas palavras, né? E aí o Ulisses disse, não, eu já agendei uma consulta com Clarencio, tu vai conversar com Clarencio. Ele chegou lá, disse, senhor, preciso conversar com o senhor. Clarencio só disse assim para ele, aguarde um minutinho. Ele fez o André Luiz aguardar ele 45 minutos. Por quê? Porque ele estava conversando com uma mulher que o Clarencio dizia, mas minha irmã, ela queria trabalhar. Mas minha irmã, e aquele trabalho? Ah, não, lá são tudo é muito pobre. Ah, tá. Tá, e aquele outro trabalho, minha irmã? Não, lá eu não gostei. Ah, tá. Tá, minha irmã, e aquele outro trabalho? Não, eu tenho que levantar muito cedo. Pô, ela estava no mundo espiritual. Ela queria trabalhar, mas não queria serviço. Ela queria o bônus horas, né? Salário, igual a pandemia. Tu fica em casa e o resto a gente vê depois. Tu queres o dinheiro, mas tu precisas de ter a tua acomodação. Mas tu não quer trabalhar. Porque o trabalho, dizem os espíritos, movimenta a nossa inteligência. Nós aprendemos e nós evoluímos pelo trabalho. O trabalho não é só tu trabalhar na enxada, na vassoura, mas o teu mental, as tuas mãos. A minha irmã, e tá aí a confecção lá, das roupinhas, que ele levou ela para fazer roupinha lá, no ateliê de costura, porque no mundo espiritual também, a gente bota roupa, tira a roupa, bota a roupa, toma banho. Ela não quis, ela disse, não, é muito trabalho, não é para mim. E o André Luiz ali só de butuca olhando. O que aconteceu? Quando chegou a vez do André Luiz, o André Luiz disse assim, não, senhor, eu só vim conversar. Ele queria um trabalho de médico. Só que ele precisa aprender do início. Quando nós chegamos na casa espírita, nós aprendemos do início. A gente varre o chão, a gente limpa banco, a gente troca água, a toalha, a gente leva a toalhinha para lavar em casa, a gente passa, a gente traz, a gente faz leitura aqui na frente. Não é? Tudo isso a gente aprende. Por quê? Um grande sábio já dizia que a gente precisa aprender a aprender. Então, nós precisamos aprender. Aprender a ser pai, aprender a ser mãe, aprender a ser filho, aprender a ser professora, aprender a ser aluno. A gente precisa ter educação. Onde está a educação do século XXI? Não tem mais. Se tu entrar num ônibus, não tem mais. A minha filha hoje disse uma frase que eu achei muito interessante. Mãe, na tua época existia porquês para tudo, hoje não tem. Aí a menina vai lá, namora um menino, no outro dia o menino desapareceu. Tá, mas tu não estava conversando. Hoje é assim, mãe. Então, o rapaz desaparece, a guria desaparece,
Ninguém mais se entende, ninguém mais quer nada, ninguém mais respeita nada. Muitas vezes meus filhos dizem assim para mim: ai, mãe, eu queria tanto viver na tua época, porque era bonito, porque eu digo sempre para eles, o meu irmão mais velho, ele tocava violão como ninguém. Ele fazia serenata e eu fazia parte da equipe dele de serenata. Era eu, ele, os nossos irmãos, os nossos primos e os nossos amigos. Então, na época, a gente podia sair de noite. A gente botava um vestido longo para ir a pé no clube, gente. Não tinha perigo, não tinha ladrão. Hoje tu não faz isso, tem que pegar um táxi, um Uber e olhe lá, né? Então, na minha época, eu conto para eles o que a gente fazia, serenata, quando sabia de um amigo que estava de aniversário, a gente ia lá, fazia serenata. A gente se reunia nos finais de semana para tocar violão, tomar café. Lá em casa, nossa casa, a minha mãe era muito pobre, a gente tomava café com aipim. As minhas amigas ricas eu adorava. Eu dizia, bom, se elas estão gostando, melhor para mim, não é? Então, existia amigos. Hoje não tem. No colégio existiam amigos. Tu fazia trabalho em equipe, hoje não tem, gente. É aquele que mais quer ferrar com o outro. Então, essa pandemia, muitas vezes, veio para ajudar nós a entender essas coisas que são simples demais. Vê se hoje nós pegamos um canal, a Netflix, tem um filme bom? Não tem. Quando tu pegas um filme bom, que traz uma mensagem boa, todo mundo, ai, que filme, que beleza. Mas os filmes bons são antigos, né? Como dizia eu tinha uma filha que ela dizia assim, mãe, aquele filme da carruagem, não é? O Ben-Hur? Não sei se vocês já assistiram, que eram os gladiadores, Ben-Hur, depois foi salvo nas Gálias. Então, ali havia um ensinamento que trazia, que eu ensinava para os meus filhos. Agora, os meus netos, mas quem é Ben-Hur? O que é Gálias? Não tem. Hoje na internet eu vi uma pessoa dizer assim, qual é a capital de Santa Catarina? Um guri com 18 anos não sabia qual é a capital de Santa Catarina. E ele estava em Florianópolis. Cadê o estudo, gente? Cadê a percepção do ser humano? Cadê esse carinho, esta empatia, né? Então, a doutrina espírita vem trazer para nós essa mensagem da mediunidade. É esse cabedal de instrução que nós temos e precisamos para nos conectar com bons espíritos. Porque os maus vão chegar aqui, o Rogério, eu sou Jesus. Eu vim te trazer a paz. Olha, eu tenho que ter uma idoneidade moral muito grande para receber um Jesus. Eu teria que ter um cabedal de instrução, de espiritualização para receber Maria de Nazaré. Nós precisamos refletir nisso. A espiritualidade boa está ao nosso redor? Está. Porque quando nós reencarnamos, Deus diz assim, ele vai reencarnar, mas com ele virão amigos espirituais. Para que ele possa ser auxiliado, para poder ajudar esta casa espírita, para ajudar as pessoas que dele precisam, porque cada um de nós temos missão. A missão do pai é cuidar dos filhos, os filhos terem amor pelos pais. A missão nossa dentro de uma casa espírita é levar a informação para que essa informação leve conhecimento para aquela pessoa. A pessoa tendo conhecimento, ela vai saber administrar a mediunidade, saber administrar a sua dor. Quando nós perdemos um ente querido, eu perdi um irmão faz 8 meses. Ele sofreu horrores com o câncer. E eu disse, eu vou aproveitar o máximo para ir lá doutrinar, mostrar para ele como é que as coisas são. Eu me surpreendi. Eu conversava com ele e ele dizia, não, eu sei, Kátia. Eu estou sabendo. E ele começou a dizer para mim os sentimentos espirituais dele. Eu fiquei de boca aberta. Eu disse, olha, e hoje, graças a Deus, ele está bem. Graças a Deus. Perdi um irmão há 3, 4 anos atrás, também. Que morreu também de câncer. Desencarnaram os dois. O irmão mais novo
que é mais recente, está melhor. E o meu irmão mais velho sofreu muito mais. E também levei a oportunidade. Ele me ligava de madrugada e dizia: tem certeza que a gente não morre? Pergunta interessante. Tem certeza? Olha o sofrimento e a aflição. Tu saber que tu tá doente, que tu vai morrer. Tu vai desencarnar, não tem volta. Nós sabemos que vamos, todos nós, que ninguém aqui é semente. Mas tu pensa bem a situação daquela pessoa que está numa fase terminal. Não tem mais como fazer para voltar. Como que eu vou remediar aquilo que eu deixei lá atrás? E o teu coração começa a amargurar. Então a mediunidade, ela é luz para o espírito, por isso. Porque nós precisamos refletir e aprender com essa espiritualidade sofredora. Contar para vocês um caso que chegou para nós um dia no grupo de estudo. Um jovem chorava muito, mas chorava muito, desesperador. E o doutrinador começou a conversar e ele dizia: bem que a minha mãe falou, bem que a minha mãe falou. Era só a frase que ele repetia: bem que a minha mãe falou. Até que ele se acalmou e disse: a minha mãe, cada vez que eu saía de casa, minha mãe dizia: não corre, fulano, não bebe porque tu vais dirigir. E ele bebeu demais, foi numa festa e se acidentou e morreu. Então ele chorava demais, demais, demais. O doutrinador doutrinou, passou a mensagem amorosa, tal, e ele se foi com a espiritualidade que veio buscá-lo. Tempos depois ele voltou e disse: eu sou aquele jovem assim, assim, hoje eu estou trabalhando para que outros jovens não venham a desencarnar pelo mesmo fator que eu, pela bebida. Porque a mãe diz: meu filho, não bebe. Tu vai na festa, não bebe. Se tu tiver que pegar a estrada, dorme um pouquinho para depois tu vir. Porque mãe é tudo igual, só muda de endereço. Aí o filho diz assim: deixa para lá, porque eu posso pegar a estrada, porque eu... né? É jovem. A cabeça do jovem é assim. Só que a gente que é mãe, a gente tem mais maturidade, já viveu mais, a gente já passou por determinadas situações, que a gente faz o jovem, o filho, a filha, mas não respeita. Então, nem tudo é obra do acaso e nem tudo é resgate. Então, nós precisamos repensar as nossas vidas e levar o conhecimento daqui para os nossos irmãozinhos que estão precisando lá fora. Que Jesus nos abençoe e que nos dê a força e a coragem para nos modificarmos para melhor. Que assim seja. Gratidão, Kátia. Obrigado por compartilhar todo esse teu conhecimento, essas suas experiências. Tenho certeza que foi de muita valia para todos nós. Então, ainda harmonizados com a palestra da noite, vamos em pensamento fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja. Então, Kátia, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, atendendo ao nosso pedido. Aqueles que vão passar pelo passe, então, pode aguardar aqui na sala. Aos demais, um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana. Aqueles que estão em casa, uma ótima semana. Fiquem com Deus. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Gratidão.